Olá, queridos! Hoje nós estamos dando continuidade ao nosso estudo de literatura, da última geração do modernismo brasileiro, ou seja, a geração de 45. Nós estudamos as características dessa geração, vimos as características da obra de Clarice Lispector, as características da obra de Guimarães Rosa, e ficou faltando apenas estudarmos um pouco das características da obra de João Cabral de Melo Neto. Então, a nossa aula de hoje é uma aula dedicada a ele, João Cabral de Melo Neto. Nós vamos estudar um pouco sobre sua vida e obra e destacar principalmente a sua principal obra, que é Morte e Vida Severina. Então, preparei um material relacionado a esse autor para que nós possamos trabalhar um pouco a questão de João Cabral de Melo Neto como o último autor do nosso estudo referente à geração de 45. Então, como eu tenho dito a vocês, João Cabral de Melo Neto, ele foi importantíssimo ele é ainda, dentro do cenário da literatura nacional, quando se diz respeito principalmente à poesia. Então, aqui diz o seguinte: João Cabral de Melo Neto nasceu em 1920 e faleceu em 1999. E é interessante destacar que João Cabral de Melo Neto, ele é pernambucano, nasceu em São Lourenço da Mata. E aí, depois, na sua fase adolescente, ele foi morar no Recife e, posteriormente, no Rio de Janeiro. É o mais importante poeta da geração de 45 e um dos maiores poetas brasileiros de todos os tempos. Sua poesia dá continuidade a certos traços delineados na poesia de Drummond e Murilo Mendes, tais como a objetividade e a precisão de vocabulário, ficando conhecido como o engenheiro das palavras. Então, João Cabral de Melo Neto, assim como Murilo Mendes e Carlos Drummond de Andrade, principalmente, ele tinha uma preocupação muito grande com a estrutura de seu texto e com o vocabulário. E aí, para ele, escrever um texto não era simplesmente escrever um texto, era construir. Assim como se constrói um edifício, ele dizia que era construir um texto. E por isso ele ficou conhecido, no meio literário, é conhecido até hoje, como o engenheiro das palavras. Então, essa é a principal característica de João Cabral, esse cuidado com a estrutura de seu texto. E aí vem as características literárias. Considerado hermético, para quem não lembra, uma obra hermética é uma obra de difícil compreensão. Então, para uma boa parte dos críticos, a obra de João Cabral de Melo Neto ela é considerada hermética, ela é considerada uma obra de difícil compreensão, principalmente pelo vocabulário que ele escolhe, pela objetividade do texto e por essa preocupação formal. Antilírico e demasiado racional. Então, vejo que isso é a visão de alguns críticos. Quando se fala em antilírico e demasiado racional, é essa necessidade que João Cabral tem de construir o texto e não trazer o texto como aquele que vai trazer sentimentalidades. Então, a partir do momento que ele se preocupa com essa estruturação textual, muitas vezes a subjetividade, ou seja, o sentimento, fica de fora. E aí a racionalidade do texto ela se sobressai. João Cabral de Melo Neto distanciou-se da literatura produzida por seus contemporâneos. Poeta por excelência, com exceção de alguns esparsos títulos em prosa, revolucionou os padrões convencionais do lirismo, desenvolvendo um estilo próprio em linguagem objetiva e rigorosa. Essa é uma característica bem forte dele quando nós falamos nessa linguagem objetiva e rigorosa. Como eu já disse a vocês, ele tem uma preocupação muito grande com a estrutura textual. E aí, aqui, nós dizemos o seguinte: sua poesia, inicialmente, recebeu influência da tendência surrealista, a qual se misturou uma ordenação própria e racional. Então, o que é que acontece? Quando ele começou a produzir os seus primeiros textos, eles eram textos com essa visão um pouco surrealista, a visão que saía da realidade, e trazia esse lado de sonho para dentro do texto. Com o passar do tempo, os seus poemas eles foram se tornando antissurrealistas e aí eles foram trazendo nessa característica que eu tenho dito aqui, essa preocupação estrutural, formal
muito grande. Antissurrealista, por definição, as imagens oníricas, ou seja, imagens de sonhos, de Pedra do Sono, seu livro de estreia, juntou-se ao espírito ordenado do autor. Na contramão da maioria dos autores da geração de 45, João Cabral rejeitou a sentimentalidade, a irracionalidade ou o verso subjetivo, adotando uma postura de reflexão crítica e também autorreflexiva e autocrítica, e um rigor formal ímpar na literatura brasileira. Sua poesia é um exercício de linguagem, calcado no intenso trabalho com as palavras em um permanente estado de tensão. Então, a poesia que ele produzia ela era, na verdade, um exercício da linguagem e não um texto que ele se preocupava em trazer o sentimentalismo, como a maior parte dos autores de poemas. Em 1950, com a publicação de O Cão Sem Plumas, temática de cunho social, passaram a aparecer em suas composições violência, exclusão e miséria. São abordadas exaustiva e profundamente pelo autor, principalmente a violência, a exclusão e a miséria do povo nordestino. Então, ele vai se voltar muito para esse lado, utilizando o seu texto como arte engajada para fazer a crítica social. Sempre por uma via objetiva e reflexiva, indagadora da condição humana e do fator desumanizador da lógica exploratória do dinheiro. A pedra é uma figura de linguagem constantemente explorada em seus versos, evocando a dureza da realidade crua e esmagadora, captada por seus olhos atentos e analíticos. Então, quando nós falamos dessa figura de linguagem, que ele utiliza a pedra, é porque ele usa a pedra aí como uma metáfora para mostrar todo esse lado duro, esse lado difícil no qual o ser humano ele passa constantemente. Principalmente os seres humanos que estão expostos a essa violência, a essa miséria que ele traz dentro de seu texto. E aí vem as características literárias. Objetividade, como eu já disse a vocês, contralirismo e afastamento de temas subjetivos. Então, ele vai se preocupar muito com essa parte estrutural do texto, e aí o sentimentalismo ele fica de fora da obra de João Cabral de Melo Neto, apesar de que, no seu principal poema, por exemplo, Morte e Vida Severina, nós vamos ver que há uma sentimentalidade sutil, mas que ela existe sim. Rigor formal, ou seja, essa preocupação com a estrutura textual. Poesia metalinguística, ou seja, são vários os poemas que ele escreveu, onde ele fazia poesia para falar da própria poesia ou do fazer poético. Economia vocabular. Quando se fala em economia vocabular, nós não estamos falando de versos curtos, nós estamos falando de textos que têm palavras que dizem o que ele precisa dizer, sem precisar de subjetividade, ou seja, objetividade constante, sem buscar palavras difíceis, são palavras que as pessoas conseguem compreender. Evocação imagética, ou seja, a criação de imagens por meio do texto, né? E para isso ele precisa utilizar bastante as figuras de linguagem. Poesia reflexiva e crítica e presença de temáticas sociais, principalmente as temáticas sociais voltadas para a exploração do homem nordestino. E aí vem as suas principais obras: Pedra do Sono, que é iniciada em 1942, O Engenheiro, Psicologia da Composição, O Cão Sem Plumas, O Rio, Morte e Vida Severina, Duas Águas, Poesia e Composição, que é obra em prosa, Da Função Moderna da Poesia, também obra em prosa, A Educação pela Pedra, O Alto do Frade, Primeiros Poemas e Educação pela Pedra e Depois, que aí fica sendo a sua última obra em 1997. E aí, para confirmar o que eu disse a vocês em relação à parte estrutural da poesia dele, eu trouxe um texto em que ele usa uma grande metáfora para falar da própria poesia, do próprio fazer poético. O texto se chama Catar Feijão e diz o seguinte: catar feijão se limita com escrever. Jogam-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel. Depois joga-se fora o que boiar. Certo.
Toda palavra boiará no papel. Água congelada, por chumbo seu verbo. Pois catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve e oco, palha e eco. Ora, nesse catar feijão, entra um risco, o de que entre os grãos pesados, entre um grão imastigável, de quebrar dente. Certo não. Quando eu catar palavras, a palavra dá à frase seu grão mais vivo. Obstrui a leitura fluviante, flutual, assula a atenção, isca com risco. Então, esse poema chamado de Catar Feijão, ele na verdade é uma grande metáfora para mostrar que escrever um texto é como catar feijão. Você precisará buscar as palavras, você precisará ver aquelas palavras que junto às outras fará o sentido, ou seja, trará o sabor do feijão. E aqui seria o sabor do texto, né? Como ele disse, você deixa passar no feijão um grão pesado, que ele é imastigável, ele pode quebrar o dente. Assim como, se você deixa no seu texto uma palavra que não se relaciona com as outras, ela pode totalmente destruir o sentido daquele texto. Então, é dessa forma, né, que ele traz aí nesse texto que nós chamamos de metalinguagem, ou seja, ele usa a linguagem do poema, da escrita, para falar sobre o próprio ato de escrever. E à medida que ele faz isso, né, ele se preocupa bastante, né, em deixar claro a metáfora entre o catar feijão e o produzir o poema. E aí agora, né, a nossa aula ela vai se limitar não ao poeta em si, mas à sua principal obra, que se chama Morte e Vida Severina. Espero que alguns de vocês já tenham feito a leitura dessa obra. Quem não fez, vale muito a pena ler, porque é uma obra magnífica quando se fala em produção poética brasileira. Aqui diz o seguinte: publicada pela primeira vez em 1955, Morte e Vida Severina, que também pode ser chamado de Alto de Natal Pernambucano, é a obra mais conhecida de João Cabral de Melo Neto. Recebeu adaptações para o teatro e para o cinema, e foi também musicada, o que provavelmente ampliou sua divulgação ao grande público. Mais recentemente, recebeu também uma adaptação para os quadrinhos. O alcance da obra deve-se também a uma mudança de estilo. Em Morte e Vida Severina, o poeta assume uma linguagem menos hermética, mas não por isso menos lapidada. Então, Morte e Vida Severina, que também pode ser chamado de Alto de Natal Pernambucano, é o poema de João Cabral de Melo Neto, onde ele, de certo modo, deixa um pouco para trás essa preocupação estrutural, essa preocupação em usar o poema para falar do próprio poema, e escreve um auto, que é uma espécie de peça teatral, né, onde ele destaca, além da subjetividade, como eu disse a vocês, não é uma subjetividade exagerada, mas ela existe, ele destaca a questão social do homem que precisa sair de sua terra pela seca, pelo que o ambiente proporciona, para encontrar uma vida melhor em outro ambiente. E aí tudo o que acontece com Severino, né, é retratado aqui. Trata-se de um longo poema dramático, centrado na vida de Severino, um retirante do agreste, nordestino que parte em direção ao litoral, topando com a morte a cada parada. Os defuntos, coveiros e funerais multiplicam-se em cada uma das cenas, bem como a fome, a secura da terra, a dureza, o desespero, a falta de saída e de solução. Então, o próprio livro, né, já no seu título, ele chama bastante atenção, porque o título ele se chama Morte e Vida Severina. Então, Severina é uma palavra que vem de severo, né? E aí severo tem várias conotações. E uma das conotações de severo é algo difícil. Quando eu digo ali, ele trabalhou naquele ambiente severo, aquele ambiente duro, difícil. Então, quando se fala em morte e vida severina, nós não estamos nos referindo a Severino retirante. Nós estamos nos referindo à própria morte e à vida daqueles que levam essa vida severa, que precisam sair do lugar em que moram para encontrar condições melhores em outro lugar. E aí eu selecionei
duas partes dessa obra que eu acho que são extremamente significativas para o entendimento da obra no geral. Então, nós vamos fazer a leitura e depois disso eu vou dar uma explicação, né, por que essas partes elas são tão importantes. A primeira é a primeira parte do livro e diz o seguinte, a primeira parte do poema diz o seguinte: o retirante explica ao leitor quem é e a que vai. Ou seja, o começo da história, quando Severino ele começa a retirar e explica ao leitor quem é ele. Ele diz o seguinte: o meu nome é Severino, não tenho outro de Pia. Para quem não sabe, o nome de Pia é o mesmo que nome de batismo. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias, e que foi o mais antigo senhor destas 6 Marias, ou seja, desse pedaço de terra em que ele está. Como então dizer quem fala, ora vossas senhorias? Vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco, se ao menos mais 5 havia. Com o nome de Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos já afinados Zacarias, vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia. Então vejam que esse iniciozinho ele fala, né, quem é ele. Ele diz que é o Severino, filho de Maria. Então, tanto Severino quanto Maria são nomes comuns nas regiões interioranas do Nordeste. E aí ele diz que ser filho de Maria não significa muita coisa, porque lá existiam muitas Marias, mães de muitos Severinos. E aí ele diz, Severino de Maria do finado Zacarias, que era dono de umas 6 Marias, ou seja, ele era dono de um pedaço de terra e que provavelmente teve a relação com a mãe de Severino e abandonou. E aí ele vai continuar falando quem é esse Severino. E diz o seguinte: somos muitos Severinos, iguais em tudo na vida. Na mesma cabeça grande, que a custa que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas. E iguais também, porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesmo a morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença, é que a morte severina ataca em qualquer idade, e até gente não nascida. Então vejam que ele diz que assim como ele, há vários severinos, né, com a mesma cabeça grande, com o mesmo corpo gasto pela vida dura, né, a vida de arar aquela terra seca, e que é esse Severino que morre de velhice antes dos 30, de fome um pouco por dia. E aí ele faz uma grande metáfora, porque quando ele fala que somos muitos Severinos, ele não quer dizer que são várias pessoas com nome Severino. Ele quer dizer que são várias pessoas que levam a mesma vida severa. Então ele já faz essa crítica aí dentro desse trechinho da obra. Então, ao longo da história, Severino ele vai sair em retirada, né, em busca de uma vida melhor no Recife. E para isso, ele vai sair, vai passar por lugares como Toritama, como Carpina, Limoeiro, Caxangá, até chegar ao centro do Recife. Só que, durante essas andanças, constantemente Severino vai se deparar com a morte. No início de sua retirada, ele se depara com a morte, que é a morte mesmo por causa da seca, né? O homem que morre por fome, morre por cansaço, e aí ele se depara com a morte constantemente. Quando ele chega à zona da mata e ele percebe pela primeira vez o canavial verde, ele se nutre de esperança, porque ele vê que naquela área ali a terra não é seca. Ele pode trabalhar no eito, ou seja, ele pode trabalhar na plantação. Mas aí ele se depara com o enterro de um trabalhador. E aí ele percebe que aquele enterro de um trabalhador, na verdade, foi um enterro porque o trabalhador lutava por um pedaço de terra. As pessoas que o estão enterrando, elas dizem o seguinte: esta terra que estais com palmos medida é a cota menor que tiraste em vida.
É de bom tamanho, nem largo, nem fundo. É a parte que te cabe neste latifúndio. Ou seja, ele que lutou tanto por terra, agora está tendo seu pedaço de terra. E aí Severino decide que ali na zona da mata não era lugar para ele ficar. E aí sai, continua a sua retirada até chegar ao Recife. Chegando ao Recife, Severino ele para descansar, encostado a um muro. Só que ele não sabia que ele estava encostado no muro do cemitério de Santo Amaro. E aí ele se depara com a conversa de dois coveiros, ele fica escutando a conversa entre dois coveiros, que falam da morte do rico e da morte do pobre. Falam também daqueles retirantes que andam horas, dias, até chegar ao Recife para morrer no Recife. E aí ele percebe que a morte, independente da região em que ele esteja, seja na região seca, seja no centro do Recife, seja na cidade onde não há seca, ela atinge constantemente as pessoas que, assim como ele, são pessoas que vivem à margem da sociedade. E aí o ponto importante, Severino ele vem à margem do rio o caminho inteiro. Então Severino é aquele homem que não tem condição financeira, aquele homem que está passando por necessidade e que ao chegar na cidade, ele percebe que ali também é um lugar onde há essa má divisão social. E aí o que é que Severino faz? Severino resolve tirar a própria vida. De que forma? Subindo em uma ponte e se jogando no rio para morrer afogado. Quando Severino chega a essa ponte, aparece um homem chamado José. E aí é José Mestre Carpina, ou seja, José Carpinteiro. E começa a conversar com Severino. Enquanto os dois conversam, Severino pergunta a José se não é melhor morrer, que ele não aguenta mais aquele tipo de vida que ele vem levando. E aí, quando José vai dar a resposta a Severino, chegam algumas pessoas avisando que o filho de José acabou de nascer. E aí Severino vai junto com José até uma palafita, onde é a casa de José, para ver o nascimento do menino. E aí lá ele se depara com as pessoas que são os moradores das palafitas, pessoas também com poucos recursos financeiros, mas que de certo modo acolhem aquela criança que acabou de nascer. De que forma? Elas trazem caranguejo para que a mãe fique forte e tenha leite para o bebê, jornal para que cubra a criança e ela não sinta frio. Então, são pessoas que, com o pouco que elas têm, elas tentam ajudar aquela vida que acabou de chegar ali. Também aparecem duas ciganas que fazem previsões para o destino do pequeno bebê, Algumas dizem que ele vai viver ali nas palafitas e vai catar caranguejo. A outra diz que ele vai viver nas fábricas. E aí cada um vai fazendo uma previsão para aquela vida. Depois que eles passam por esse momento, que ele percebe a chegada do bebê, ele e o mestre Carpina voltam para a ponte. E aí é o momento em que o mestre Carpina ele resolve responder a Severino em relação à pergunta que Severino havia feito. E aí é a última parte do livro, que diz o seguinte: o Carpina fala com o retirante que esteve de fora, sem tomar parte em nada. Severino retirante, deixe agora que lhe diga. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia. Se não vale mais saltar fora da ponte da vida. Nem conheço essa resposta, se quer mesmo que lhe diga. É difícil defender só com palavras a vida, ainda mais quando ela é esta que se vê, Severina. Mas, se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida respondeu, com sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Vê a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar como há pouco em nova vida explodida. Mesmo quando é assim pequena a explosão, como a ocorrida. Mesmo quando é uma explosão como a de há pouco, franzina. Mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Então, esse aqui é o final da obra. Final importantíssimo, porque ele diz que, mesmo sem saber responder a Severino, se valia a pena ou não continuar aquela vida, a própria vida respondeu. Com o quê? Com o nascimento, com a explosão de uma outra vida.
E aí, eu atento vocês para o seguinte. No começo da aula sobre Morte e Vida Severina, eu disse que o nome era Morte e Vida Severina ou Alto de Natal Pernambucano. E aí, toda a relação dessa história aqui com a história cristã do Natal. O que é que acontece no Natal? Né? Nós temos ali a comemoração do nascimento de Jesus. E Jesus, ele veio à Terra, de acordo com a ideia cristã, para o quê? Para salvar a humanidade. Então, nós temos aí o nascimento do filho de José, mestre Carpina, assim como José, que acolheu Jesus, era carpinteiro. E o que é que esse nascimento faz? Ele vem ali salvar Severino, ou seja, o nascimento daquele bebê faz com que Severino não tire a sua vida. E a vida mostra o quê? Que ao insistir em viver, ela traz a esperança de dias melhores, mesmo quando se é uma vida severina. Então, essa é a grande jogada, né, da obra Morte e Vida Severina. Fazer esse joguete com o próprio Natal, né, trazer essa mensagem de esperança por meio do nascimento do filho de José, mestre Carpina. Então, espero que vocês tenham compreendido direitinho quem foi João Cabral de Melo Neto, a relação com sua obra. Estou deixando também na plataforma, junto a essa aula, um vídeo, né, que traz toda a história de Morte e Vida Severina. E existem outros também na internet, caso vocês queiram ver. E quem puder, quem não leu ainda e puder ler o livro, aconselho muito. É uma história muito boa. Certo, gente? Então, até o nosso próximo encontro. Fiquem bem e em casa.